Olá pessoal, boa noite, ou boa tarde, bom dia talvez. Agora é de noite onde eu estou e por isso eu dou boa noite. Mas eu não me importo muito com esse negócio de noite e dia, afinal de contas, né? Que diferença faz? O que importa é que você tá aí agora vendo esse vídeo. E pra que é esse vídeo? Bom, eu fiz esse vídeo para tratar de um assunto super importante, né? Que é um acontecimento que em breve, muito breve, logo, né? Espero que o mais rápido possível aconteça. A chegada de um grande líder. Ou melhor, um grande senhor. Um grande chefe, né? Alguém que vai botar ordem nesse negócio, porque de fato as coisas estão feias, hein? As coisas estão feias. Tá ficando difícil. O mundo desenvolve a cada dia, né? A tecnologia aumenta e tudo parece tão assim, eu diria que fácil de se resolver, mas que no entanto não se resolve. Não se resolve porque as pessoas sempre encontram uma maneira de sacanear os outros, né? Fazer mal às pessoas, fazer mal ao ser humano. E esse é o caminho sem volta. A Bíblia, a palavra de Deus, né, tá aqui, e ela é bem clara quando ela diz: não há nada de novo debaixo do sol, né? O livro de Eclesiastes enfatiza bastante essa ideia de que todas as coisas que acontecem na atualidade já aconteceram no passado. Isso é um fato. Embora a tecnologia desenvolva, né, e o homem inventa cada vez coisas mais sofisticadas, mas a realidade é a mesma. A experiência do homem para com o seu próximo não tem nada de novo no mundo. Tudo que vivemos hoje, os nossos antepassados viveram no passado, né? Salomão foi um cara muito sábio, né? A Bíblia fala que Deus deu a Salomão uma sabedoria extrema. Assegurou que antes de Salomão não houve ninguém tão sábio quanto ele, e que depois também não haveria. Isso causa uma certa frustração em muitas pessoas, em mim especialmente, porque eu acredito na Bíblia, confio na palavra de Deus, né? Considero que tenho todo respeito pela palavra, né? O maior zelo, né? E isso me deixa um pouco assim frustrado, porque eu falo, poxa, por mais que eu possa buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, eu vou estar sempre abaixo de Salomão. Mas não importa, porque afinal de contas Salomão foi um cara grande pra caramba, e se eu conseguir chegar pelo menos, né, perto dele já é suficientemente bom, né? Claro que não seria fácil, teria que buscar estudo, porque Salomão teve todos os recursos que ele poderia ter para se tornar sábio, né? Poder, a riqueza e, antes de tudo, a promessa de Deus. Ele era o rei, né? Apesar de não ter toda a tecnologia, né? Ele tinha tudo o que o mundo da época poderia oferecer. E para encher a cabeça, isso é mais que suficiente. Agora, tratando de tempos modernos, a nossa vida atual, né? Eu fico pensando que a chegada do grande comandante, né, do chefe geral, né, seja a solução. Na verdade, não tenho dúvida nenhuma. Claro que não, jamais, porque eu confio piamente nisso, né? Mas não foi o caso, né, que ocorreu quando esse grande líder chegou. E muitas pessoas que, como eu, esperavam uma revolução
né, uma renovação, uma transformação e um grande acontecimento, né, que resolvesse definitivamente o problema da maldade, da desigualdade, da injustiça no mundo. Quando eles receberam o cumprimento da palavra, eles foram decepcionados, frustrados. Por quê? Bom, eu imagino que você sabe de quem eu estou falando, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar porque ele prometeu, né? E quando ele vier, ele vai renovar todas as coisas. Mas a questão acontece o seguinte, que anteriormente dele prometer que voltaria, ele afirmou que viria antes e veio, né? Veio. E assim como eu aqui agora, né? Assim como a maioria dos cristãos, né? Acredita que ele vai voltar, muitos também acreditaram que ele viria. E ele veio. Agora a diferença está que na época que ele veio, as pessoas que estavam aguardando foram decepcionadas porque esperavam uma coisa e foi outra. O que acontece? Os judeus esperavam um libertador, né? Que desse a ele o poder, a autoridade e todas as suas promessas. E as promessas eram grandiosas, né? Eles esperavam que o Messias, né, seria um chefe que fazia de Israel a nação mais poderosa do mundo. E não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo chegou trazendo uma coisa inesperada, né? Eles esperavam um chefe militar. Jesus veio como um chefe pacificador, né? Veio como um chefe, veio como uma pessoa, um líder humanitário que cria a igualdade, a justiça, o bem de todos, inclusive dos inimigos dos judeus. Isso chocou. Foi decepcionante, foi frustrante para muita gente. E foi difícil acreditar em Jesus. Mas muitos acreditaram. E esses que acreditaram foram submetidos à prova dura, rígida, porque Jesus não pegava leve. Jesus botava as pessoas em uma saia justa para saber se realmente elas iriam segui-lo. Em um certo sermão, Jesus Cristo disse para o povo: eu sou o pão da vida e quem quiser viver vai ter que me comer. Vai ter que comer. Ele pregou esse sermão depois de ter transformado, um tempo depois de ter transformado, ter multiplicado os pães. O povo estava atrás dele, né, em busca de comida, né? E ele vai e fala para o povo: eu sou a comida. Tem que comer a mim para poder viver. O povo queria comida porque eles esperavam que Jesus fosse fazer milagres, transformá-los em pães e alimentá-los, né, como Moisés fez como eles suponham que Moisés tinha feito, quando na verdade não foi Moisés, foi Jesus, foi Deus que fez, né? Mandou o maná do céu, né? Eles falaram para Jesus: dê-nos pão do céu como Moisés nos deu. Aí Jesus falou para ele: não foi Moisés que deu, foi meu pai. E agora ele está dando o pão verdadeiro do céu, que sou eu. Aquele pão que os pais de vocês comeram não dava vida, né? Agora este pão aqui, que sou eu, dá a vida. Então isso foi uma coisa dramaticamente absurda, né? Para a compreensão deles. Eles ficaram aterrorizados: o que é isso? Então muita gente começou a sair, andar e deixar abandoná-lo, né? Foi embora. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Porque Jesus usou essa ilustração difícil de entender e de ser aceita? Foi unicamente para poder deixar claro que o caminho é estreito. Deixar claro que só vai ter quem realmente querer. Eles abandonaram Jesus e foi embora, mas ficou um grupinho que não foi. Esses foram os discípulos. Os 12 não foram. Depois que a maioria, tinha uma grande multidão, né, ouvindo o sermão, mas depois que ele fez essa ilustração, né, e que falou isso, o povo se revoltou, ficou indignado, a maioria foi, a grande parte foi, todo mundo foi embora, só ficou os 12 lá, discípulos, os 2 discípulos de Jesus. Jesus chegou para eles e falou: e aí, vocês também vão embora? Então um deles, né, Pedro,
Falou para Jesus: mas Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra que dá vida e nós iremos. Então, na verdade, Pedro era o tipo de pessoa que Jesus estava procurando, assim como os outros que ficaram. Ou seja, Jesus passou o pente fino. Foi isso que aconteceu. A moral da história é essa: Jesus passou o pente fino. Tinha muita gente querendo, mas poucos estavam dispostos. Muitos só queriam o bem, só queria comer. Eles estavam atrás de comida, né? Pensa aí. Hoje a vida social das pessoas pode não apresentar tanta dificuldade, né? Falar de alimento não deixa, não causa muita desilusão às pessoas, mas a verdade é que tem muita gente morrendo de fome ainda. O mundo necessita de alimento, né? O povo, sacrifício diário não é fácil não. Pra quem mora no Brasil, eu nunca esteve no Nordeste, no Ceará, por exemplo, Fortaleza, lá dos lugares brabo, né? Sabe que a fome não é brinquedo. Os gado morrendo. E quem trabalha dia a dia no sol sabe que o valor da comida não é barato. E tem muita gente trabalhando dia a dia no sol. Agora aparece uma pessoa multiplicando o pão. Já a pessoa chega na sua casa e a sua comida vai estar sempre lá na panela. Você não vai precisar trabalhar. Não vai precisar se preocupar, né? Você não vai ficar aflito. Mas não é isso que Jesus quer. Porque eu ficar aflito e eu correr atrás, né, é o estímulo que precisa para uma prosperidade, né? Jesus Cristo poderia multiplicar os pães que eles queriam e dar sempre como eles estavam dando, porque Jesus é todo poderoso. Mas a verdade é que se Jesus fizesse isso, não iria ajudar. Como os israelitas do passado, quando saíram do Egito, eles tiveram o pão do céu, comeram, se saciaram, né? Mesmo assim eles foram arrogantes, reclamaram, não ficaram satisfeitos. Então a comida não resolve. Tem uma música que fala: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só bebida, a gente quer saída para qualquer parte. Essa música retrata de maneira clara, entendeu? O sentido geral do que estou dizendo. É preciso mais do que um interesse formal nas coisas terrestres. É preciso um interesse a mais. Porque as coisas terrestres são necessárias, sim, tá? Ter comida, ter dinheiro, ter casa, ter um carro zero. Tudo isso é necessário, sim. Mas ele disse, Jesus Cristo disse: não se preocupe com isso, busca primeiro o céu e as outras coisas vêm. Só que aquele povo não estava interessado. Eles queriam as coisas terrenas. Eles queriam as coisas da terra. Eles queriam paz e prosperidade. Mas a vida não é fácil. E por conta disso, eles abandonaram. Jesus Cristo diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer foi espada. Em uma certa vez Jesus disse: se você não tiver uma arma em casa, é bom que você venda até as suas roupas e consiga uma. Isso parece bem contraditório ao ensino do cristianismo, porque a maioria das igrejas, elas falam de Jesus como um sujeito quase que demente. Quase que demente por quê? Porque é uma bondade compassiva, grande, mas não fala da veemência, clareza, da dureza que Jesus é para com a maldade do homem.
Um exemplo que ela disse é quando ele entrou no templo e as pessoas estavam lá comercializando e vendendo, e Jesus chegou e derrubou tudo, e jogou tudo pro ar, e pegou um chicote, botou todo mundo pra correr, entendeu? E o povo ficou tudo revoltado. É uma atitude brusca. Outra vez quando ele repreendeu a figueira, né? Amaldiçoou e a figueira se secou todinha. Isso é uma atitude bruscas, duras, difícil de ser compreendido, mas tudo isso tem um propósito muito bem específico, porque de fato Jesus é compassivo, bondoso, misericordioso e cheio de amor. Mas ele não é brincadeira. Ele também, quando ele pregou aquele sermão lá, falando que era o pão da vida e que as pessoas teriam que comê-lo, né, e beber o sangue dele, isso ele pegou pesado demais com as pessoas. Foi duro. Né? E as igrejas não enfatizam isso. Quero transmitir uma imagem de um personagem cujo único atributo é a bondade. E de fato, é a bondade. Porque nos atos rígidos de Jesus é a expressão do amor verdadeiro. Porque qual é o pai que não chega o reino do filho? Muito interessante notar que a mídia, ela tem trabalhado a sociedade de maneira a levar, adotar um sistema de medidas educacionais completamente toscas, né? Que não ajuda em nada a formar um bom caráter do indivíduo. A mídia procura retratar, né, que a educação boa é aquela apenas falada, né? Não pode de maneira nenhuma ser duro, não pode chegar ao rei das crianças e educá-la de maneira que ela entenda. Isso é um erro, completamente. Criança que não apanha, né, que não leva uma surra, né, na hora certa, é claro que não vai espancar uma criança, né, mas uma surra, né, com amor, né, com cuidado, né, com certeza vai ajudá-la muito. E a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia deixa bem claro, né, fala que a criança deve ser disciplinada, a vara da disciplina está aí para poder botar a criança no caminho certo, porque a criança nasce mal. O menino, especialmente, ele é rebelde, é brabo, a menina também fica atrás, né, mas o menino ainda é mais duro. Então, se a Bíblia fala que a insensatez, a loucura vem grudada no coração dela, o sentimento dela é só pro mal. Se não chegar ao rei, pronto, tá perdido. Então Jesus também foi como um pai. Ele chegou ao rei, né? E a minha bronca contra muitas igrejas é justamente que eles não falam disso, não mostram esse lado. Deus é amor, Deus é justiça. Os mandamentos de Deus, né, deixa bem claro que não devemos fazer algumas coisas. Não devemos matar, não devemos roubar, não devemos adulterar, não devemos cobiçar as coisas dos outros. Mas se fizermos tais coisas, o que acontecerá com a gente? Ora, isso não precisa ser dito, porque todo mundo sabe. Arcaremos com as consequências. E na medida, né, e no grau da gravidade. Se você matar, o que vai acontecer? Você deve morrer. Se você vai roubar, vai querer tirar o que é dos outros, então você deve perder o que você tem. E se você for criar a mulher do outro, o que vai acontecer com você? Isso é uma coisa muito terrível, muito brava. Quem agir de uma maneira dessa, só Deus é que dará o castigo. Mas de antemão, né? Quem vai correr atrás de você é o próprio marido da mulher, o próprio cara aí, com toda razão, né? Se bem que seria muito melhor para ele
se conter, mas quem se conteria? É muito difícil, né? Poucos conseguem. E que mais? A cobiça. Tudo isso, coisas que precisamos tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Bom, vou ficando por aqui. Outro dia eu vou colocar outro vídeo aí e vocês acompanhem. Até lá.